latino-americanos, feminismos latino-americanos em disputa. Então, o primeiro aviso que eu gostaria de dar é que esse webinar está sendo gravado e que ele também está sendo transmitido pelo Facebook do BRICS Policy Center, tá? Então, quem quiser assistir pela página do Facebook também consegue. Então, nós aqui hoje temos duas queridas palestrantes e convidadas, né, que vão nos presentear hoje com as suas falas sobre o feminismo latino-americano, mas eu gostaria de contextualizar um pouco a realização desse webinário, né? Ele, na verdade, faz parte de uma série de webinários sobre a América Latina que o Núcleo Interdisciplinar de Estudos Interdisciplinares Ibero-Americanos da PUC-Rio está coordenando, e sob supervisão da nossa professora, nossa querida colega Maria Helena Rodrigues. Esse webinar começou, na verdade, já no início do semestre passado também houve alguns outros, foram diversos os temas. No último a gente discutiu a Constituição do Chile, e hoje nós estamos aqui para discutir esse tema, que é um tema bastante importante para todas as três aqui presentes nesse webinar, né? Para quem não me conhece, eu sou Márcia Nina Bernardes, eu sou professora do Departamento de Direito da PUC-Rio, sou também pesquisadora do Núcleo de Estudos Ibero-Americanos, nosso querido EI, e vou estar moderando aqui esse nosso encontro. Nós vamos começar com a professora Isabel Jaramillo. Ela é professora da Universidade de Los Andes, na Colômbia. Um minuto que eu tenho aqui o resto do currículo dela, que é extenso. Ela é formada, ela é doutora pela Universidade de Direito de Harvard, além de professora titular da Faculdade de Direito da Universidade de Los Andes, ela é também a coordenadora da Rede Latino-Americana de Feministas do Direito, a Rede ALAS, que também está aqui, né, apoiando esse evento. É uma rede que reúne uma série de professores das universidades mais renomadas aqui na região e que discutem gênero a partir da perspectiva, discutem direito a partir da perspectiva de gênero. E a Isabel é coordenadora já há alguns anos, vem fazendo um trabalho incrível. O trabalho, a pesquisa acadêmica da Isabel aborda diversos aspectos do feminismo, né, do feminismo jurídico. Ela discutiu reforma legal feminista, né, o que essa reforma legal deixou para as mulheres, com atenção especial à reforma sobre cotas, aborto e violência. Ela exerce diferentes cargos na administração universitária da Los Andes, foi consultora do governo nacional e do Poder Judiciário na Colômbia para questões de gêneros e direitos humanos, foi perita perante o Congresso da República e foi juíza adjunta do Tribunal Constitucional do Conselho de Estado. Ela, em 2017, também foi nomeada pelo presidente Juan Manuel Santos para o Tribunal Constitucional na Colômbia. Eu vou apresentar a nossa querida Tula Pires quando for a fala dela, né? Tula é a nossa segunda palestrante, ela é professora aqui do Departamento de Direito da PUC-Rio também, e quando passar a palavra para ela, eu apresento ela em mais detalhes. Então, Isabel, muito obrigada pela sua participação, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. A Isabel vai falar espanhol, né? Se a gente tiver algum problema com a língua, a gente administra aqui todos em conjunto, né? A gente passa para o inglês, fala um pouco de portunhol e vamos nos ajeitando aqui. Um beijo grande, Isabel, muito obrigada e, por favor, a palavra é sua. Muchas gracias, Marcia. Muchas gracias por la invitación. Voy a tratar de hablar despacio porque mi portugués es inexistente, no alcanza a ser portuñol. Pero el inglés puedo hacerlo más fácilmente, pero creo que el español despacio funciona casi siempre. Entonces, cuando Marcia me hizo esta invitación, pensé en presentar, un trabajo que tengo sobre los feminismos jurídicos en América Latina, y yo creo que pues, es muy interesante hacerlo con ustedes. Ya verán, porque precisamente mi falta de conocimiento del portugués
hace que Brasil esté completamente ausente de este mapa y muy importante poder entrar en esta conversación. Voy entonces en la presentación a empezar con algunas advertencias sobre cómo construyo esta caracterización que voy a hacer. Luego paso por cada uno de los 3 tipos de relación del feminismo con el derecho que he detectado dentro de lo latinoamericano y finalmente unas muy breves conclusiones. Sobre las advertencias, claro, lo primero es que este es un ejercicio crudo, ha sido ya publicado, pero en un handbook que buscaba hacer una revisión muy general sin profundizar en los detalles, y espero que sea pues un trabajo pionero en el mejor de los sentidos, y es que despierte muchas investigaciones que nos den más luces sobre dónde estamos ubicados. Como todos los mapas, hay cosas que se quedan por fuera y tal vez algunas que se incluyen y no deberían estar allí. La segunda advertencia es que esto es sobre la manera en la que los feminismos se han relacionado con el derecho, que ha dejado algún rastro en la academia legal. Las feministas de muchas maneras se involucran con lo jurídico, también depende cómo definimos lo jurídico, pero aquí digamos que mi limitación por mis objetivos, pero también por la vida que he llevado y la información a la que tengo acceso, es lo que me limito a lo que dejó rastros en la academia legal, rastros ubicables. Claro, la academia llega tarde a muchos temas, es un proyecto de élite, es un proyecto blanco, si acaso es mestizo, pero entonces es un proyecto en el que hay muchas voces que no están. Yo pienso que es un proyecto importante porque el poder de la academia hay que interrogarlo también desde la academia, desde otros espacios es importante, pero también hay que hacerlo allí. Pero ciertamente para que una idea llegue hasta la academia, generalmente debe recorrer unos trayectos muy largos, más aún si son las ideas de los grupos con menos poder dentro de la sociedad. Las mujeres en las facultades de Derecho y las feministas dentro de las facultades de Derecho llegaron todavía más tarde y diría yo, todavía seguimos escribiendo en los márgenes. Porque dentro de nuestras academias sigue habiendo una división principalmente entre los hombres blancos en la mayoría de la América Latina, en las academias legales, los hombres blancos divididos en torno al tema de clase, que es prácticamente el único que reconocen, si es que reconocen alguna forma de opresión. Yo soy una mujer todavía muy joven. Cuando yo empecé a escribir, me dijeron que no había movimiento feminista en Colombia, que las ideas feministas solo podían ser burguesas, ¿no? Y esto lo oí todavía hace 10 años, ¿no? Eso es hace muy poco tiempo, diría yo, en las historias de la academia. Entonces, las mujeres seguimos escribiendo en los márgenes y más aún las feministas. Lo siguiente es que, ¿qué es Latinoamérica y dónde está Latinoamérica? Digamos, este sí que es un concepto que nos elude y como voy a mostrar para cada uno de los feminismos que describo, lo latinoamericano se construye de una manera un poco diferente. Finalmente, lo que sí quisiera enfatizar es que yo sí creo que una de las características del esfuerzo latinoamericano de las feministas dentro del derecho ha sido que las múltiples subordinaciones son parte desde el inicio de la forma de construir las ideas. Bueno, tal vez ya aquí hay muchas preguntas, pero voy a seguir y tal vez algunas se aclaren.
El primer feminismo, lo llamo el feminismo solidarista, lo caracterizo como un feminismo para el que lo latinoamericano supone entenderse dentro de una organización de centro y periferia, o de desarrollo y subdesarrollo. Los latinoamericanos estamos en el polo de la periferia o el subdesarrollo, y dentro de ese espacio de la periferia o el subdesarrollo, entonces la idea en estas feministas es: las mujeres son los pobres entre los pobres, pero entre las mujeres hay unas que son particularmente más débiles que otras, y este es el feminismo que hay que construir como propio en América Latina. Es decir, el feminismo para América Latina, como decía el colectivo feminista latinoamericano en una publicación en 1976, es el feminismo que trabaja por las siervas entre los siervos. Estas feministas, casi todas, están principalmente en el activismo y están en otras facultades. Generalmente no son abogadas, sino han sido sociólogas o trabajadoras sociales, pero han puesto al derecho en el centro de sus estrategias y han escrito sobre las estrategias que despliegan. Estas feministas, entonces, para ellas, ¿qué es el derecho? Entonces, estas feministas concurren, digamos, con una evaluación más bien general. Digamos, esta no es su innovación. Ellas están de acuerdo con que el derecho es la herramienta del opresor y que por eso el derecho no puede transformar de manera significativa las estructuras existentes. Sin embargo, creen que la legitimidad del derecho se construye sobre promesas de igualdad que pueden ser explotadas para conseguir un mínimo necesario para paliar el dolor de las mujeres, que son las más débiles entre las débiles. Esta intuición la traducen en doctrinas jurídicas que logran, o que a través de distintas estrategias buscan que se transforme o en ley o en decisiones de los jueces. En ocasiones también adoptan una estrategia, digamos, paradójica, que es la pedagogía del opresor, desde una claridad de que el problema de los derechos no es que el débil no los conozca, sino que el fuerte rehúsa su existencia. Estas feministas deciden que a quien hay que educar es al opresor para que conozca los derechos, ¿no? Es una... que es interesante también, que esta idea de cuál es la mujer más débil entre las débiles es contextual, es local y cambia en el tiempo. Entonces, en los años 80 y los primeros años del 90 eran las mujeres campesinas y las trabajadoras domésticas las que aparecían en distintos países del mundo como la más débil entre las débiles, alrededor de quienes debía crearse ideas en el derecho y propiciar reformas. Unas de las tácticas que se usaron en ese momento fue reformar la ley del servicio doméstico, educar a las patronas sobre los derechos e incluir en las reformas agrarias a las mujeres como recipientes de tierras. Y se trabajó mucho en esta época en la creación de sindicatos domésticos y organizaciones rurales. Pero esto, ha habido otras que han sido las más débiles entre las débiles. Aquí presento otros dos casos. En el Perú, en Colombia, en Guatemala, la idea de las víctimas del conflicto armado como las mujeres más débiles entre las débiles.
y más recientemente las trabajadoras migrantes. Este es apenas, digamos, un mapa de algunas de las cosas, como digo, que dejan algo de rastro en la academia legal, que puede ser comprendido y estudiado a partir de ahí. Luego reconozco un feminismo que llamo el feminismo radical criollo, porque es un feminismo que reclama una mirada estructural y una capacidad para involucrarse con el cambio estructural. En este feminismo voy a ir a esta primero. Lo latinoamericano quiere decir que se empieza con la experiencia vivida de las profesoras y las profesoras como activistas. Este feminismo tiene su casa en las escuelas de derecho, en particular el trabajo de Alda Facio, profesora costarricense, y el trabajo de Lorena Fríes, profesora chilena. Ambas escribieron, inspiraron a varios grupos de alumnas por los momentos en los que escribieron y las situaciones políticas que vivieron. Estas mujeres salen, sin embargo, de las facultades de Derecho y se convierten en figuras de los circuitos internacionales de derechos humanos. Entonces, bueno, tanto Lorena Fríes como Alda Facio, en particular Alda Facio todavía hoy, hace parte de organizaciones de las Naciones Unidas. Estas feministas, el libro de Alda Facio, que se escribe en 1996, es un libro, digamos, significativo por el esfuerzo teórico que hace por proponer una mirada feminista al fenómeno jurídico. Alda Facio propone una metodología que ella considera que puede ser trabajada con funcionarios y que puede servir para que el trabajo del Estado y la operación del derecho subvierta el patriarcado, pero también para que subvierta una cierta idea universal de justicia. Porque para estas feministas que llamo radicales criollas, si bien el género está a la base de la estructura, el género, digamos, puede absorber otras formas de opresión y convertirse en un proyecto total de justicia. Es decir, el feminismo no necesita convertirse en algo distinto para traer justicia a distintos grupos diferentemente situados en la sociedad. El punto del feminismo, entonces, es que el derecho expresa el punto de vista masculino, del punto de vista del feminismo radical, es que el derecho expresa el punto de vista masculino porque ha sido construido por los hombres, reflejando los intereses de los hombres y la manera de ver del mundo de los hombres, y necesita ser revolucionado para reflejar el punto de vista de las mujeres e integrarlo para una justicia total. Alda Facio propone una metodología de 6 pasos que serviría y que considera ella puede utilizar cualquiera para hacer este tipo de transformaciones. Finalmente, yo mapeo algo que llamo un feminismo político que está más presente en las facultades de Derecho y sigue inserto en las facultades de Derecho, que tiene un proyecto más crítico de la doctrina jurídica, que desconfía de la mirada más total y conspiracionista del feminismo radical y cree que incluso en nuestras buenas intenciones por lograr mayor equidad para las mujeres podemos equivocarnos. Es un feminismo que acepta que a veces habría que tomarse un descanso del feminismo porque hay otras injusticias que el feminismo no es capaz de ver y que el mismo feminismo podría ocultar, o ciertas formas de feminismo. Entonces es un feminismo que ve
el feminismo mismo como fragmentado, en tensión y en disputa, y ve el patriarcado como haciendo operaciones más complejas que las de plasmar el interés masculino en la norma. Propone una forma de análisis distributivo que se toma en serio el problema de la legitimación y, digamos, el trabajo cultural que hace la norma jurídica, y por otro lado que la apuesta a encontrar lo inesperado en la operación de la norma. Lo latinoamericano aquí, diría yo, es más porque hay un esfuerzo más prolongado de hacer investigación dentro de las facultades de Derecho, de estudiar los derechos locales, no solo el derecho interno, no descartar el derecho local inmediatamente como un producto de la opresión, tampoco trabajarlo solamente como un remedio, sino hacer esfuerzos serios por entenderlo para ver cómo se puede hacer esos cambios locales que puedan traer mejoras o puedan redistribuir poder entre hombres y mujeres. En ese, digamos, hay estudios sobre muchos temas. Yo destacaría el trabajo de Lina Uccelli sobre madres comunitarias en Colombia y la forma en la que su regulación promueve que las mujeres distribuyan los cupos de manera que, en lugar de favorecer, digamos, la exigencia técnica del Estado de distribución paritaria entre los niños, las mujeres escogen a las mujeres que necesitan más el subsidio del Estado y aplican entonces sus propios criterios. Y este es un efecto inesperado de la regulación, pero que tiene, digamos, unas consecuencias para las mujeres. En este caso diría yo unas consecuencias favorables, es decir, la forma en la que opera la legislación permite a las mujeres tener estrategias que redistribuyen el subsidio estatal de maneras que corresponden más a lógicas de solidaridad entre mujeres de lo que el Estado había imaginado. Y bueno, hay otros ejemplos, voy a dejarlos aquí si alguien tiene preguntas. Digamos, hay muchas maneras, muchos estudios creo yo que podríamos incluir en ese feminismo más político. Yo creo que este esfuerzo, digamos, ¿por qué vale la pena? Yo creo que vale la pena por una parte porque muestra un repertorio de herramientas teóricas y prácticas entre las feministas latinoamericanas que por mucho tiempo hemos trabajado con referencia a y utilizando marcos producidos en el norte global, sobre todo en los Estados Unidos, que son muy importantes, muy útiles. Yo los he estudiado y esos también los he mapeado mucho tiempo y tengo muchas aliadas allí, pero creo que eso a veces oculta el trabajo que hacemos y que nos también enriquece ese panorama. Y finalmente yo diría que este trabajo ojalá invitara un poco a transformar esas élites, a trabajar más con el activismo, a entender cuáles son los lugares donde la academia legal tal vez no ha estado y quienes necesitan estar más en esa academia que sigue aislándose de muchos de los cambios sociales que son importantes y urgentes. Con eso termino. Muchas gracias. Fue un poco más rápido, no sé si hablé muy rápido, pero gracias, Marcia. Graças, Isabel. Não falou muito rápido, não. Foi ótimo. Muito obrigada. A gente vai ter um espaço para poder conversar sobre a fala de cada uma delas, mas ao final. Já recebi aqui solicitações ou da disponibilidade do seu PowerPoint, mas eu diria que mais do que fazer isso, eu acho que a gente poderia indicar o texto que você escreveu. A Isabel me enviou esse texto, se eu puser, eu posso disponibilizar depois, a gente vê um jeito aí com Maria Helena, como é que a gente poderia fazer isso. Mas a gente volta então para conversar, são muitas as questões, né? Um mapeamento super claro e muito esclarecedor.
E eu, antes da gente comentar mais a detalhe, eu vou passar a palavra, então, para Tula, né, Tula Pires, que é professora do Departamento de Direito aqui da PUC-Rio. Ela é coordenadora do nosso Núcleo Interdisciplinar de Reflexão e Memória Afrodescendente aqui da PUC. A Tula tem uma trajetória já bastante extensa e consolidada, ainda, apesar da pouca idade, né, Tula? Na discussão sobre teoria crítica do direito, a partir de uma perspectiva de raça e gênero. Ela foi professora visitante do African Gender Study da Universidade da Cidade do Cabo. Ela é membro do Instituto Clima e Sociedade, ela é membro também da Assembleia Geral da Anistia Internacional no Brasil, é associada da Crioula, é a mãe da Dandara e ela é bailarina também. E também, esqueci de dizer, ela também é membro do nosso Núcleo de Estudos Constitucionais do Departamento de Direito e também é a nossa membro honorária do Núcleo de Direitos Humanos. Tula, com você a palavra. Obrigada, Márcia. Obrigada pelo convite ao Núcleo não, né? Ao Instituto Ibero-Americano, Núcleo de Estudos Ibero-Americano, né? Não consegui me juntar a vocês como gostaria em várias ocasiões, por absoluta impossibilidade mesmo de tempo, mas é um grupo que a gente tem muita afinidade, né? Que tem muito acordo naquilo que produz, em como produz, né? Onde coloca atenção. Então, queria aproveitar esse momento para agradecer e para justificar por que eu não consegui, né, de alguma forma, estar mais de perto nas outras iniciativas. Não foi por falta de vontade, foi por falta de possibilidade mesmo. Queria agradecer muito também pelo convite para essa conversa de hoje, né? A gente tem alguns espaços de troca, de se escutar, mas é bom poder também, num contexto mais direto, numa conversa, num clima que pode ser um pouco mais direto, né? Menos rebuscado, a gente falar de coisas que são importantes, coisas com as quais a gente trabalha, e muito feliz de ter nessa conversa a Isabel, da Isabel ter trazido essa conversa para o campo do direito, né, mais diretamente, até porque isso faz com que a gente possa otimizar esses espaços que são poucos, né? Ela mesmo vinha falando do quanto essa discussão chega tarde na academia própria do direito, então esses espaços são sempre muito, muito ricos e muito interessantes, agradecendo aí com isso todo mundo, toda a equipe que está envolvida na realização dessa atividade. Eu não tinha, num primeiro momento, pensado em abordar especificamente alguns impactos do que eu pontuei, né, para conversar hoje no campo do direito, mas diante aí da presença da Isabel, do que ela apresenta para a gente, eu vou tentar, de alguma maneira, mudar um pouco o rumo aqui, do meio para o final, daquilo que eu tinha pensado em trazer, exatamente para aproveitar mesmo, né? Para aproveitar essa oportunidade da gente ter esse espaço para essas discussões. Então, num primeiro momento, quando a Márcia provoca, né, como tema dessa conversa, feminismos latino-americanos em disputa, eu acho importante dizer o que me aproxima, né, dessa conversa no nosso contexto. Então, o que me aproxima da conversa sobre feminismo no contexto em que a gente vive, que é a própria ideia de disputa, né? A própria ideia é a política, né? Que está por trás, que permite que seja possível pensar em disputar espaços, em disputar um outro modelo de organização do mundo que não nos ofereça essa distribuição muito pouco equitativa entre poder e violência, que me aproximou dessa discussão, que me aproximou da discussão feminista num contexto como o nosso. Tenho, por vício já, né, não me refiro ao lugar onde a gente está como América Latina, por vício, eu ia dizer o vício, né, por vício de formação, né? Então, a influência
do trabalho da Lélia Gonzalez já tomou um tamanho que virou vício de formação, não é de outra coisa que se trata. Então, aprendi efetivamente a perceber o lugar onde estamos como a América Latina. E é só por isso que não uso, não é uma disputa aí da nomenclatura, mas para ser honesta, né, com todo mundo, de como de onde parte a percepção. Durante algum tempo, flertei em tentar falar no lugar de América Latina, Abejala, mas não necessariamente consegui, né? Fico muito mais confortável em falar em Abejala, muito mais do que em América Latina propriamente dita, mas ainda é a América Latina que me bota num lugar de conforto, né? De lugar de falar efetivamente e estar ancorada no espaço a partir do qual eu falo e do espaço em que vivo, a partir do qual estou pensando essas questões. E, portanto, o que oferece o ponto de partida para a entrada, né, para tomar a entrada no feminismo, o que o feminismo aporta nesse lugar da sua dimensão política, sobretudo, do lugar da disputa, sobretudo, é exatamente a própria ideia de política de nomeação. Né? Isso é algo que intriga muito, que me aproximou muito dessa discussão. Não só porque me intrigava saber que poucas mulheres e poucas pessoas estavam habilitadas a falar em nome do feminismo ou daquilo que chegava aos meus ouvidos através da rubrica de feminismo, e também quais seriam os repertórios que poderiam ou não ser reivindicados através da ideia de feminismo, de rubrica de feminismo. Então, a própria política de nomeação, eu acho que é um ponto de partida importante para dizer de onde que vem essa aproximação e que é o que acaba fazendo sentido. Também não me seduz, Isabel falou um pouco disso, né? Que é comum para a gente que vive na periferia do mundo, né? É muito comum essa ideia de que o feminismo é uma criação da modernidade ocidental, né? Então, do mesmo jeito que não me seduz perspectivas que vão garantir um monopólio a apenas algumas mulheres ou pessoas que podem falar sobre a rubrica feminismo, também não me seduz a ideia de reduzir o feminismo a uma construção ocidental. Então, também não me interessa entregar o feminismo. Por isso, de novo, o que chama é a disputa. É a possibilidade de disputar algo que não está suscetível à disputa, muito dificilmente encontrará a possibilidade de eu aportar energia, simplesmente porque, né, vindo de onde eu venho, se eu não posso disputar numa situação de vulnerabilidade ou de subalternidade, eu vou fazer o que com isso? Vou gastar minha energia, vou tentar ficar viva e ponto. Né? Então, essa possibilidade de disputar o feminismo faz com que ele só faça sentido para mim através da rubrica da humanidade. Então, toda e qualquer percepção acerca do que o feminismo tem a aportar como política, como disputa, está relacionado à possibilidade de disputar a existência plena, disputar uma humanidade inteira. Então, é exatamente através da chave da disputa pela afirmação plena da humanidade que ele faz sentido. E isso me ajudou em muito a escapar tanto da armadilha de dizer que só é feminismo aquilo que chega através dessa rubrica, quanto que qualquer coisa relacionada ao feminismo tem a ver com modernidade ocidental. Se o feminismo entra na chave da disputa franca, aberta, inteira pela afirmação plena das humanidades, definitivamente, né, a gente está falando de outra coisa. Algo que não pode se reduzir a essas dimensões. E isso, né, de alguma maneira, começa a ganhar nitidez muito com o chamado que a própria Lélia Gonzalez faz já na década de 80 para a construção do que ela chama de um feminismo afro-latino-americano. E essa acaba sendo a régua. Né? Eu acho que eu sou capaz... Eu não estou dizendo que ela tenha necessariamente organizado esse chamado através dessas chaves que eu
eu trouxe agora, mas foi só através do chamado dela que talvez eu tenha conseguido elaborar, organizar, né, alguns dos aspectos que, no final das contas, me traz para essa discussão, porque acaba sendo a régua, né, tanto política quanto epistêmica, a partir da qual essas experiências produzidas nos mais contextos de Latinoamérica ou de Abejala começam a aportar e fazer sentido. Nessa métrica, nessa régua, né, para mensurar como pensar essa disputa por humanidades inteiras, junto com questionamentos relacionados ao poder de nomeação, essa é uma disputa que me obriga a questionar muito frontalmente a extrema facilidade em não se atribuir centralidade à ideia de raça e às transvestigeneridades nas discussões diretamente percebidas como feministas, né? Aqui eu usei transvestigeneridade só para ajudar um pouco aí na rapidez do português para Isabel, que é uma expressão que uma ativista brasileira mobiliza para não reduzir a experiência não cis só a pessoas trans, né? Poder trazer travestis também. Então, ela usa um pouco essa junção de transvestigeneridade para falar dessas outras não experiências cis, sem incorrer, digamos assim, em alguma simplificação apenas no termo trans ou em outros que pudesse, de alguma maneira, mascarar ou obliterar outras possibilidades de não ser um corpo cis. Então, se eu parto, né, desse poder de nomeação, ou quem tem o poder de nomeação para fazer essas investigações, eu não posso me questionar apenas por que só a raça não tem a centralidade nos questionamentos relacionados a muitos dos feminismos que são praticados, né, no nosso território. Mas também essa não centralidade, ou esse uso como adjetivo, como acessório, como lateral, que a própria, vou chamar aqui de cis, heteronormatividade, tem, né, na construção das nossas relações, tanto de poder quanto de distribuição de violência. E por que isso é tão importante? Por que isso acaba definindo essa métrica, né, para pensar feminismos e as disputas acerca dos feminismos onde estamos? Porque mais do que uma possível diferenciação em ondas ou entre aportes teórico-metodológicos, essa incapacidade em assumir como estrutural o racismo e a cis-heteronormatividade nas questões de gênero tem tomado muita energia de nós, ainda. Tem sido algo que tem determinado a possibilidade ou não de construção de em comuns, né, de partilhares. Então, não necessariamente porque essa seja uma discussão central a mim, mas porque essa é uma discussão que tem, né, revelado incomensurabilidades que têm tanto impactos e efeitos no campo da produção do conhecimento quanto da prática política. Um outro aspecto que eu tomo também e que incorpora essa maneira pela qual eu vou tentar orientar o feminismo como prática de afirmação da humanidade tem relação também com a reivindicação de determinados termos em seus contextos linguísticos. E aí é algo que está muito relacionado a um exercício de tentar não simplificar a complexidade do que somos diante da tentação de produzirmos uma tradução que seja palatável, que seja audível a quem quer que seja. Então, me parece que o caminho da partilha ele está no enfrentamento e em aceitar o convite para lidarmos com os termos em seus contextos, e não num atalho que a tradução de alguns termos pode significar
Atalho esse que, diante, de novo, né, das relações de poder e de distribuição de violência que temos, não tem produzido caminhos de partilha, mas muito mais reificado incompreensões, né, e simplificado questões. Então, politizar desde a experiência, respeitando um pouco todos esses aspectos, me parece que não só nos oferece né, a possibilidade de reabilitarmos novas dimensões de tempo, espaço, o lugar da oralidade entre nós, mas exatamente um exercício dessa conversa, né, tendo o em comum, né, o com como ponto de partida. Acho que essa dificuldade, mas muito mais do que a dificuldade em tentar perceber nos termos daquele contexto, mas exatamente o exercício, a postura em tentar perceber naqueles termos, naquele contexto o que significa, já oferece para nós uma outra disposição diante dos desafios que a gente tem de produção mais articulada dessa realização de uma humanidade inteira, de uma humanidade plena. E aí, num contexto latino-americano, as influências, né, digamos assim, mais afinadas com essas preocupações, se no campo dos feminismos negros produzidos no Brasil tem como ponto de ancoragem central a Lélia e no seu entorno Sueli Carneiro, Luísa Bairros, Jurema Werneck, Lúcia Xavier e tantas outras, no campo, né, da América Latina, acaba que a dimensão do feminismo decolonial acabou sendo o lugar que mais conversa ofereceu com essas preocupações. Então, acaba sendo também um espaço que não só é um espaço que tem ressonância em algumas dessas preocupações ou pontos de atenção, mas também que tem oferecido uma série de influências para nós, né? E é um campo que costuma conversar também mais com o Brasil, né? Isabel falou algo que a gente se ressente muito no contexto brasileiro também, que é um pouco essa construção que é também legado colonial, da gente ter ficado apartado, né, dos países, dos estados que tiveram colonização hispânica, e que essa falta de conversa entre nós tanto, né, da América Hispânica em relação a gente, quanto da gente em relação à América Hispânica, né? A gente se deixa influenciar muito pouco, né? Como se a América Hispânica tivesse pouco a dizer sobre o que somos, sobre os problemas que temos, e o inverso, né? Como se o Brasil não tivesse exatamente a mesma possibilidade de aportar como outros. E no feminismo decolonial também é uma grata surpresa perceber que muitas dessas autoras, e aí eu estou falando muito daquelas que têm, inclusive, feito isso não encerradas no campo acadêmico, mas que têm na dimensão da prática política um chamado central. E aí estou falando muito, né, se eu tiver que escolher nomes, né, de nomear, estou falando muito de Oti Curiel, de Judex Minhoso, né, e outros, que são pessoas que conversaram muito, que conversam muito com esse feminismo negro pensado no Brasil ou latino-americano, né? São pessoas que conhecem essa produção, conhecem essa construção, vivenciaram algumas construções coletivas em alguns momentos, em outros, inclusive, romperam com elas na rede de mulheres negras latino-americanas e caribenhas, inclusive romperam com elas quando foram para um feminismo autônomo, enfim, rompendo ou não, né, conhecem, isso facilita também muito a possibilidade da gente não só
perceber convergências nas preocupações, mas também na própria maneira pela qual se é capaz de engajar com o que a gente está dizendo. Então, no tomar, né, esse compromisso de tomar os termos a partir dos seus contextos facilita quando a gente vê que alguns termos nos nossos conceitos são tomados assim e a gente é capaz, né, nessa conversa, de produzir um mesmo movimento, vamos dizer assim. E aí, num campo mais geral, a ideia era um pouco falar desse impacto que o feminismo decolonial, muito através dessas mulheres, teve nessa compreensão, como é que isso ajudou nesse mosaico, mas para não perder, como eu disse, que é tentar mudar um pouco o rumo, né? Para não perder a oportunidade de conversar com a Isabel, tentar trazer isso um pouco para o direito, né? Como é que a gente tem feito isso no direito, como é que a gente tem produzido essa tradição, uma tradição que encontra também, e aí eu vou falar agora menos, né, do ponto de vista da América Latina, porque vai rolar um improviso, né, Brasil? Então, como eu agora vou mudar o rumo, né, no improviso, não vou conseguir trazer um mapa que converse mais diretamente com um contexto mais amplo. Mas no contexto brasileiro, a gente vai ver isso aparecer em tradições que ainda não se nomeiem nesses termos, mas que a gente consegue fazer esse mesmo movimento, né? Então, quando a gente pensa na discussão que é feita no campo acadêmico do direito, no âmbito do que a gente agora chama, né, de campo de direito e relações raciais, que não era nem algo que você tem aí, né, consolidado como campo, que você vai encontrar um monte, né, mas que é algo que a gente agora começa a nomear como direito e relações raciais, a gente já consegue perceber que as influências críticas que são mobilizadas, a forma como são, não só na escolha dos assuntos, mas na maneira pela qual se engaja com eles, né? E no tipo de atenção, onde se coloca a atenção, qual é o impacto daquilo do ponto de vista das discussões que são estruturais ou não, no direito feito, né, por, digamos assim, mulheres negras, a gente vai perceber um impacto muito interessante disso. Então, se a gente pensar em feminismos, né, ou pensar numa disputa no campo brasileiro sobre o colonialismo jurídico, a gente vai ver que tem uma tradição que não necessariamente se mobilizou esse nome, né, colonialismo jurídico desde sempre, que não necessariamente mobilizou uma crítica a partir de referenciais feministas desde sempre, embora façam, que organizam uma agenda de pesquisa no direito e uma agenda de intervenção no campo do direito que pode, agora, olhando retrospectivamente, né, quando a gente mapeia essas mulheres, a gente consegue fazer isso. Os primeiros trabalhos que a gente tem nesse campo, não por acaso, são de duas mulheres na década de 80, uma em São Paulo e a outra em Santa Catarina, Eunice Prudente, São Paulo, Dora Bertulho, em Santa Catarina, e a gente tem, a partir delas, uma maneira de produzir uma crítica sobre o direito que toma o racismo, né, a raça, como uma lente privilegiada de análise, que necessariamente é articulada, que necessariamente tem a imbricação com outras formas de opressão, né, e de distribuição de poder e de violência. Então, não só na maneira pela qual mobilizam o direito e produzem as análises, muito obviamente referenciadas nas relações raciais e, portanto, na maneira pela qual as mulheres vão vivenciar a própria experiência do racismo, né? Ou o racismo vai ser vivenciado de maneira distinta a depender de quem somos, do ponto de vista tanto da experiência de gênero, quanto da experiência sobre religiosa, quanto da experiência acerca do capacitismo, quanto da experiência de classe. Tudo isso vai ser um objeto de preocupação específica e vai ser um objeto de reflexão que vem produzir aí uma crítica que tem um pouco de continuidade em gerações seguintes,
né? Então, é algo que hoje, e quando a gente traça a linha de contínuo, a gente, não por acaso, vai chegar a um contínuo que é protagonizado por mulheres. Algo que a gente vem perceber ou dar nome muito recentemente, mas que a gente consegue enunciar com mais tempo no campo da construção das políticas públicas e da agenda política disputada no projeto constituinte de 87 e 88 no Brasil e o que vem em diante, né? E como é que no momento de vigência desse projeto nos últimos 30 anos, né? Então, a gente consegue também, e isso a gente já diz há mais tempo, ver o impacto que essa agenda de mulheres negras e indígenas tem na construção desse projeto constitucional, não só no momento em que ele vai ser elaborado, nos termos, né, nos contextos através dos quais ele vai ser disputado, na maneira pela qual essa disputa também vai incidir, né, o tipo de advocacy que se vai fazer em cada um desses contextos. E aí é muito interessante porque tem elementos, agora olhando muito rapidamente para o que Isabel traz, tem elementos que a gente pode, né, depois com o tempo, obviamente, não dessa forma improvisada, perceber de alguns desses feminismos que você traz. Então, fases que estão mais relacionadas a uma preocupação, uma possibilidade de incidir no plano da governança e, portanto, na construção de políticas públicas, de institucionalização e ver como é que isso pode produzir. Outras que vão estar mais afinadas com essa disputa que é mais estrutural e que vai ter uma outra conotação e que vai incidir sobre a agenda em outros contextos, como foi, por exemplo, ainda, né, dentro de um governo progressista, né, em 2015, a Marcha de Mulheres Negras em 2015. Então, ali você tem uma outra agenda, uma agenda que é muito distinta da agenda que foi disputada, digamos assim, tendo essa dimensão institucional muito mais presente, que era algo que também tinha muita relação com o tipo de experiência que os anos 80 proporcionou no nosso contexto, né, principalmente num contexto de rechaço a uma ditadura empresarial militar, e que veio articulada com um momento político de reestruturação, né, do próprio feminismo e do feminismo negro no Brasil. Então, a gente tem aí uma série de elementos que são muito interessantes para a gente trazer para o campo desse feminismo jurídico, né, que Isabel fala, ou da discussão de colonialismo jurídico, como eu acabo fazendo. E era um pouco isso, assim, meio no improviso, sem conseguir organizar nem fechar, mas só para poder tentar fazer uma conversa mais já desde o primeiro momento com Isabel e não perder essa possibilidade, não ficar só seguindo um protocolo, porque nem combina comigo, no caso, o fato de seguir o protocolo por seguir o protocolo. Então, era um pouco isso para trazer num primeiro momento para a gente conversar, mas a ideia é a gente continuar aqui nessa conversa. Muito obrigada, Tula. Tula e eu damos uma mesma disciplina já há alguns anos e eu sempre sei disso, que eu não posso ter expectativa de que eu vou saber o que a Tula vai falar, apesar da gente ficar 6 meses por ano em sala de aula juntas. Ela avança muito, constrói muito, então sempre aprendo, ainda que a gente tenha esse convívio acadêmico bastante intenso. Super obrigada. Queria saber, eu, claro, tenho alguns comentários que eu gostaria de fazer às duas palestrantes, mas antes eu queria saber se a gente tem pergunta. Por enquanto, ainda, deixa eu ver, acho que chegou uma agora. Chegou uma do Gabriel Monteiro Mesquita Marques. Eu vou fazer o seguinte, eu vou coletar aqui algumas perguntas, se aparecer mais alguém além do Gabriel, e aí depois eu devolvo a palavra e vocês respondem como quiserem, tá? A Isabel, se quiser resgatar o tempo que ela economizou na fala dela, fica à vontade, Isabel, tá? E imagino o desafio que esteja para você participar desse debate, dessa conversa em português, né? Eu imagino que esteja aí bastante desafiador. A gente te ajuda se você precisar, que repita alguma coisa, que a Tula esclareça alguma coisa da fala dela, se você quiser comentar.
Não, por favor, se constranja de fazer essa solicitação. Então, o Gabriel pede que a Tula falasse mais sobre a conceituação do nosso continente como a América Latina. Tá? Então, temos essa uma pergunta por enquanto. Mais alguma pergunta? Bom, então, eu vou fazer meus comentários aqui e devolver a palavra e tentar também ser o mais breve possível, porque a gente quer ouvir vocês. Isabel, nesse panorama que você fez e que eu já conhecia e que eu acho extremamente lúcido e didático e ajudou-me profundamente a arrumar muita coisa na cabeça, arrumar quais eram, né, as tendências, as escolas, enfim. Eu queria saber de você... Você disse, enfim, eu acho que de um modo geral, hoje em dia, até mesmo o feminismo solidarista vem reconhecendo essa necessidade de, você mesmo falou isso na sua fala, essa necessidade de se pensar o conceito de opressão, o conceito de vulnerabilidade, né, de debilidade, como você usou, de uma forma cambiante, né, de uma forma que possa, de algum modo, capturar as necessidades do seu tempo, né? Não é algo congelado, não é uma definição ontológica, quem é vulnerável, né? É uma definição, como você mesma falou, relacional, né, que muda de tempo em tempo. E eu acho que, mais recentemente, até por conta desse sucesso, né, de feminismos mais subalternizados, dentre eles, no caso brasileiro, certamente o feminismo negro, de conseguir, depois de décadas, finalmente, articular, né, as suas demandas, as suas insatisfações com o movimento feminista e com o direito em geral, de um modo mais audível, mais alto, né? Então, a partir desses aportes, desses feminismos, acho que fica bastante evidente, me parece, as insuficiências das estratégias que sejam prioritariamente legais, né? Das reformas legais, dessa aposta no judiciário como um ator de transformação social. Me parece que essa questão é uma questão que se coloca de modo bastante inevitável para todos os feminismos, né? Esse é um ponto que está ali. Então, ouvindo o que a Tula, né, falou, vindo aí, por exemplo, da crítica racial, né, pensando nessa possibilidade de haver disputa entre os feminismos, né, da gente poder construir alguma coisa que, de algum modo, seja uma conversa, como você pensa, qual o espaço das feministas? Isso é uma pergunta até quase pessoal. Qual o espaço das feministas nas escolas, nas faculdades de direito, ou que sejam advogadas, em termos de intervenção social, né? Por exemplo, né, aqui no Brasil, uma das pesquisas que eu fiz, enfim, existem muitas outras, mas eu quero falar de algo que eu estudei, foram insuficiências das nossas escolhas feitas na década de 90 e início dos anos 2000 no combate à violência doméstica, porque foram investimentos muito legalistas, de muito investimento em acesso à justiça e pouco investimento em outras, enfim, estratégias que certamente seriam mais eficientes na emancipação dessas mulheres, né? Então, qual é o papel, por exemplo, de uma feminista no direito diante da constatação da insuficiência das reformas legais, né? Então, há diferença entre ser... É uma pergunta escolástica, num certo sentido, porque eu quero saber se há algo de preciso que o direito ou a academia jurídica possa nos oferecer que já não esteja sendo oferecido pela academia, pelo serviço social, pela sociologia, pela antropologia, né? O que nós podemos produzir de útil? Essa é uma pergunta. E para a Tula, acho que é a mesma pergunta no sentido inverso. Eu vou devolver aqui para a Tula. Ainda sobre essa produção dos em comuns, como você falou, dos partilhares, né? Pensando um pouquinho naquele texto já antigo da Morante, de 86, que ela revisitou,
mais tarde, 2012, né? Em que ela discute, né, em 2012 ela disse, eu só critiquei o feminismo em 86 porque eu estou apostando na possibilidade da ação em comum, senão não faz nem sentido criticar o feminismo, né? Então, em 86 ela criticou o feminismo porque o pensamento mainstream, hegemônico no feminismo, se utilizava de categorias analíticas que tinham problemas graves de representação das mulheres não ocidentais. E isso trazia problemas políticos graves em termos de estabelecimento da agenda. Estou indo muito rápido, Isabel? Consegue entender? E aí, em 2012, ela fala, eu só fiz esse investimento na crítica porque eu me entendo como, na minha empreitada teórica, uma das minhas missões seria a construção dessas possibilidades de ação conjunta, né? Então, quais são os caminhos aí? Você já falou um pouco disso, essa coisa da questão da nomeação, da utilização dos termos nos seus próprios contextos linguísticos, né? Um ponto importante também para esse Spivak, por exemplo. Então, mas quais são caminhos aí para a gente conseguir ter essa conversa, produzir esse em comum no direito, né? O que o direito poderia nos oferecer aí, ou se ele é só disputa para ele não prejudicar, para prejudicar menos? A gente está sempre na defensiva em relação ao direito, ou o direito tem um papel, né? E aí eu peço desculpas ao público que não for do direito, mas somos 3 pessoas que trabalham com direito, e era inevitável que essas questões aparecessem. Então, tem mais uma pergunta aqui no Q&A, e aí acho que a gente pode encerrar. A pergunta da Helena Castro, para Tula. O que você pensa do conceito de interseccionalidade dentro do direito? Então, vamos devolver. Eu acho que eu vou começar com a Isabel de novo. A gente tem um teto aí de 18h30 para encerrar, mas isso ainda meia hora de debate, de conversa, não dá para a gente falar bastante coisa. Isabel, por favor, fique à vontade, você fez a sua fala em 20 minutos, você tem aí, né, uma certa margem para conseguir falar. Muy bien, esta es una pregunta compleja, voy a tratar de voy a reaccionar a 2 elementos. Primero, la idea de la disputa dentro del feminismo, que creo que es uno sobre lo que no hablé suficiente o demasiado, y que creo que es un elemento que vale la pena, porque le he dedicado mucho tiempo además en mi carrera. Y que creo que, bueno, voy a tener una idea de disputa un poco menos compleja que la de Tula, simplemente disputa como la posibilidad honesta de estar en desacuerdo sin que haya un metaconcepto o un metarrelato que sea capaz de conciliarnos. Yo creo que muchas mujeres activistas se reconocen en esto y otras ciertamente no, ¿no? Pero nuestra capacidad de ser políticas está también en nuestra capacidad de desacuerdo. Y entonces visibilizar y explicar ese desacuerdo como un desacuerdo auténtico en términos políticos y teóricos, creo que es algo que deberíamos, bueno, yo en términos de Tula es parte de nuestra humanidad completa, ¿no? No tendríamos que, porque una de las formas en las que en América Latina, y digo además en el contexto colombiano, las feministas han entendido sus desacuerdos es como o el resultado de su propia marginación, y entonces el desacuerdo solamente tiene que ver con que no hay suficiente dinero o no hay suficiente poder para todas, etc. O tiene que ver con aspectos de la personalidad. Es que ella no es capaz de, ¿no? Y yo creo que lo que necesitamos trascender ese nivel de nuestro relacionamiento para entenderlo como un nivel precisamente político.
cuando yo presento algunas de estas ideas a las activistas, su reacción es, como les digo, muchas están de acuerdo, pero para muchas es muy visceral el rechazo a la idea de que puede haber disputas dentro del feminismo, ¿no? Porque para muchas, pues solo hay un feminismo verdadero o solo es feminismo el que es capaz de no tener ningún desacuerdo, ¿no? Yo no conozco ninguno de los dos, pero digamos, esa es mi propia postura política, es que hay diferencias y dentro de esas diferencias, digamos, tenemos que aprender a, pues, a negociar. Porque y la actividad política que hacemos debería ser una actividad de negociación. Bueno, en fin, pero pienso que este término, Marcia, con el que nos invitabas de la disputa, no lo problematicé ni lo relevé tanto como podría hacerse. Ahora, claro, una de las diferencias dentro del feminismo tiene que ver con cuál es el lugar del derecho en producir la opresión y por lo tanto cuál es el lugar del derecho en subvertirla. Y tanto si uno está o más bien, parecería que el derecho solamente puede ocupar un lugar central en visiones liberales sobre el mundo y sobre la política. Porque solamente para las liberales el derecho se convierte en el principal discurso de significación y el principal lugar de expulsión. Sin embargo, bien, entonces, las feministas marxistas, las feministas culturales, las feministas radicales en muchas de sus versiones, tienden a, o han tendido a digamos, considerar que el derecho juega un papel muy limitado, tanto en entender la opresión como en transformarla. Yo creo que y algunas autoras norteamericanas hablan bien como de ese momento, y tal vez ellas, bueno, habría muchas formas en las que uno lo podría pensar, pero hay un momento en el que muchas de las feministas empiezan a sentir que aun si sus teorías no dan cuenta del derecho, las mujeres padecen el derecho en su cotidianidad. No solamente padecen la opresión, padecen el derecho también, ¿cierto? Porque la policía que no opera, no funciona, no es, para ponerlo de alguna manera, no es que el derecho que no existe, es el derecho que existe y se vuelve de falencia. Pero más aún, ¿no? Entonces hay una forma en la que el derecho produce ausencias, en el que el derecho produce invisibilidad, el derecho produce estas ausencia, invisibilidad, impotencia. No solamente ¿no? Lo barniza o lo produce, ¿no? Y esta es en mi formación, y entonces también es un vicio mi formación, y trato de superarlo, pero cuesta. En McKinnon es una de las que va a decir de manera más persuasiva, si esto es lo que hace el derecho, no podemos abandonar a las mujeres al derecho, ¿no? O sea, no podemos esperar a transformar lo demás porque el derecho está produciendo daño. No es indiferente al daño que se produce.
Pero nos pone como nos pone en esa situación tan difícil de tener que imaginar que el derecho puede hacer algo que imaginamos que es imposible. Claro, pero también esa ha sido la experiencia de las mujeres en todo lo demás. Escribir es imposible si es mujer, pero escribimos. Hablar es imposible si es mujer, pero hablamos. El derecho es imposible si es mujer, pero lo hace, pero también, digamos, tenemos que hacerlo, ¿no? Yo creo que las mujeres, estas de las que he hablado, de cuya experiencia he hablado, llegan al derecho de muchas maneras. Pero yo creo que llegan en esta experiencia de el daño que me interpela y que, ¿no? Ahora, yo diría que, claro, y ahí vuelve a haber disputas, ¿no? Porque para algunas ese proyecto estructural y de justicia es posible dentro del derecho y para otras no es. Es la última estrategia, pero hay que tenerla. Entonces, Marcia decía, bueno, por ejemplo, con la reforma sobre la violencia en la familia, yo ya, no es cierto que no haya disputas entre las feministas, ¿no? Entonces, habrá unas que dicen, tengo que trabajar con el Estado, es urgente, es lo único que puedo hacer, etc. De hecho, en muchos países, en el caso colombiano, ninguna de estas tres tipos de feministas se involucró en las reformas que hizo el Estado. Ellas estaban, mientras tanto, haciendo la convención de Belén do Pará, después tratando de afectar los jueces, pero en realidad creando el derecho penal o pidiendo a los jueces meter más hombres a la cárcel, no fue nada que hicieran las feministas colombianas. Sin embargo, eso pasó. Esa reforma legal y esa reforma legal que era para las mujeres ocurrió. Muchas de las feministas en Colombia, por ejemplo, lo que hicieron fue abandonarla. Simplemente sabían que no iba a servir y nunca hicieron nada realmente importante en relación con eso. Pero ahí está la reforma. Y yo creo que la reforma le produce daño a las mujeres. Y yo creo que tendríamos que hablar del daño que esa reforma le produce a las mujeres en lugar de lo que... y creo que no deberíamos guardar silencio sobre esta reforma. Creo que ese también es parte de estar en las facultades de derecho. Tendría que ser interrogar las formas en las que el derecho supuestamente redistribuye recursos sin hacerlo, ¿no? No sé, puede ser que sea tan perverso que lo que buscamos hacer sea imposible, pero pienso que no podemos renunciar a ese espacio porque hay mucho poder que se despliega desde allí. Me pasé unos minutos, perdão. Obrigada, Isabel. Tula, com você. Você tem aí uns 10 minutinhos, tá? Vou tentar primeiro na Gabriel e na, acho que Helena, né? Helena, que eu acho que é mais pontual, enfim. E aí depois eu tento ver se eu consigo entrar na da Márcia. Gabriel, a Lélia Gonzalez, ela faz uma espécie de, ela propõe uma espécie de releitura, né, da construção social brasileira dentro, né, desse território que a gente habitou, e ela, percebendo algumas violências estruturais pelas quais a gente passa, ela vai dizer que a leitura que nos foi apresentada é uma leitura, que essa leitura que inclusive, né, nos é apresentada sobre o nome de América Latina, né, de integrarmos uma América Latina, é uma leitura que desconsidera não só a herança indígena, mas, sobretudo, a herança africana na construção do que somos. Por isso, ela diz que essa América, né, ela, ao invés de ser percebida como uma América, ela deveria, né, depois do encontro colonial, ser percebida como uma Améfrica, exatamente porque a quantidade de influência africana e de distintas,
né, influências africanas na produção do que somos, em todos os planos, político, econômico, cultural, racial, de gênero, enfim, né, em todos os níveis, ela acaba sendo obliterada nesse recurso a uma ideia de América, né, que não, né, então ela coloca não porque ela está dizendo que só haja essa influência, mas para marcar o fato de que essa influência africana foi uma influência negada, uma influência desconsiderada e que ela diz muito do que somos. Então ela chama atenção e usa o Améfrica para chamar essa atenção e ela troca o T, né, do latino pelo D, exatamente para assumir que nesse processo de construção do que somos, do que nos trouxe até aqui, houve, né, processos de assimilação e aculturação que não podem ser menosprezados. Então, também não tem purismo, não tem essencialismo, não tem busca de elo perdido quando a gente fala em Améfrica. Você não vai voltar para buscar nas influências de povos Banto, Fon, Fante Achante, pré-coloniais, quais teriam sido as influências que foram trazidas para cá. Isso se a gente puder ainda confiar nos parcos dados que temos das etnias que chegaram em maior quantidade no continente, né, ou no território que habitamos. Então, não tem busca de elo perdido, somos fruto desse encontro colonial. Esse encontro colonial é feito de aculturação e de assimilação. Então, também o encontro não é um encontro romantizado, né? Isso também não passa por uma ideia de uma mestiçagem ou de uma harmonia no ponto da confluência dessa confluência, né? Não é uma confluência harmônica, né? de percepções indígenas múltiplas, africanas múltiplas, europeias múltiplas. Né? Tem aí um processo bastante violento de assimilação e de aculturação também. Então, é um pouco nessa... para chamar a atenção para essas dimensões que ela muda, né? Ou que ela passa a enunciar esses termos. E é por isso também que eu acabo, quando falo, colocando isso, porque isso informa, né? É uma maneira também de dizer como é que a própria ideia, sei lá, da disputa está sendo vista, né? Desse lugar dessa construção latino-americana. Quando a Helena pergunta o que eu penso do conceito de interseccionalidade dentro do direito, do ponto de vista acadêmico, né? Ele vem pelo direito, né? Do ponto de vista acadêmico, não da prática política, né? Tanto é que quando a gente vai falar no campo da academia, o próprio nome, né, a ideia, no conceito, interseccionalidade, vem numa mobilização no campo do direito dessa tentativa de chamar atenção para o fato de que há opressões que vão se apresentar no concreto, que vão demandar, do ponto de vista da jurisprudência, da aplicação prática do direito, respostas que não podem ser pensadas exclusivamente na chave da raça, exclusivamente na chave do gênero, exclusivamente na chave da sexualidade, enfim. Então, se tem um espaço em que a gente não tem muito desconforto, digamos assim, ou não tem muito estranhamento, melhor dizendo. Não estou dizendo que essa seja a prática corrente, mas que, do ponto de vista conceitual, a gente não tem estranhamento em mobilizar. A interseccionalidade é no direito, né? No fundo, esse nome a gente conheceu no campo acadêmico, no direito, né? Numa atuação no direito. Então, é um pouco por aí. Não acho que dá para fazer muita coisa, não sei se dá para fazer tudo, mas dá para fazer alguma coisa aí com essa mobilização. E quando a Marcinha me pergunta, né, de possibilidade de ações conjuntas, quais caminhos que a gente tem para a produção do incomum pelo direito, eu gosto muito de olhar não para as práticas institucionais, né? Então, tentando aqui dizer que, e a gente tem acordo com isso, né, que a gente não está pensando o direito do ponto de vista essencialmente institucional, né? Então, do processo, né? Do judicial, carreiras jurídicas, processo, juiz decidindo alguma coisa. A gente está pensando direito de uma forma mais ampla, né? Tanto no momento da sua construção político-normativa, né? Quando alguma demanda se transforma em lei, mas também no seu dia a dia, né? Naquilo em que no tipo de negociação e de disputa que a gente faz do campo normativo, do que é normativo, do que é válido, não é válido, do que é lícito, não é lícito, do que é moral ou imoral, que pode gerar um outro efeito para além do moral e do moral na regulação daquilo que a gente pode ou não ser, né? Ou que tipo de consequência a gente pode vir a ter, que tipo de sanção pode nos ser imposta
a partir da maneira pela qual estamos no mundo. Então, entendendo o direito assim, como a gente entende, eu acho que a gente tem muita coisa para fazer no direito, né? Por isso que eu não abandonei. Porque se eu achasse que não dava para fazer nada, que eu tinha ido me embora. E acho que tem muita coisa sendo feita, né? Eu, por exemplo, só para ir para o concreto, né? De como a gente criar caminhos de produção do incomum, né? Algo que não é... algo que produz avanços importantes em relação a esses limites todos que a gente está cansada de denunciar, e que traz um impacto que transborda daquelas partes que estão envolvidas, né? E aí vou para uma área que é uma área que costuma ser muito técnica e tem um apelo muito técnico, que é a área de processo penal. É uma área que se tem um apego técnico muito grande, porque flexibilizar processo penal costuma ser perigoso, né? E o que boa parte do movimento de familiares de vítimas do Estado tem feito, não só no Brasil, em outras partes, produzir sobre o direito, ou manejar o direito de uma forma muito, muito interessante e que pode oferecer caminhos interessantes de pensar essas partilhas, né? Elas têm incidido no processo, elas têm produzido, elas têm criado novos fluxos, né? No sentido de produção do processo penal, principalmente nos casos envolvendo a execução pelo Estado de seus filhos e filhas, irmãos e irmãs, enfim. E aí a gente está falando de pessoas que estão numa situação de risco gritante, né? Porque a execução é feita pelo Estado, mas que tem revolucionado acesso a provas, produção de provas, e isso tudo com muito pouco, né? Sem aqueles recursos megalomaníacos das grandes séries, né? Onde a gente pode fazer, digamos assim, uma investigação e refutar no repertório que a gente já conhece determinada situação. Não, na base quase que da guerrilha, né? da gambiarra, mas é isso, é sem recurso, né? É outra produção de prova, tem uma construção quase que de uma nova medicina legal, e que isso influencia muito no fluxo do processo. Elas mudaram, em grande medida, a atuação de órgãos como o Ministério Público, né? Márcia, eu sei que tem muita proximidade com o pessoal do Ministério Público, o pessoal do GAESP, que é aquele grupo especial de trabalho sobre segurança pública, que foi um órgão dentro do Ministério Público, que vocês estão cansadas de me ver falar dos limites disso, mas que foram fruto dessa construção da ação dessas mulheres e que foram centrais, assim, elas criaram um fluxo de trabalho e de demanda para o GAESP, que não por acaso a primeira medida, né, de uma tentativa de recrudescimento do poder de morte sobre nós no Brasil foi eliminar esse órgão, né? Não se eliminou o GAESP à toa, né? Mas se eliminou o GAESP e, ato contínuo, o tipo de agência que elas produziram foi tão significativo que, ato contínuo, o instrumento de maior pressão que essa DPF das favelas teve foi de retorno, né? Ou de pressão para retorno desse órgão dentro do Ministério Público. E eu estou usando o Ministério Público exatamente porque, para mim, é um dos mais limitados nesse processo, principalmente no campo da construção do processo penal e da persecução criminal no Brasil, né? Então, estou usando ele porque, né, tipo, se a gente fez alguma coisa ali, né, se elas fizeram coisas ali, e quando a gente olha a agenda, né, a agenda delas é uma agenda essencialmente feminista, né? Desde sempre. Então, tem coisa, né? Tem coisa. E o bacana é isso, né? Olhar para o que já é feito, para o que está sendo feito. E isso oferece, eu acho que alento, caminhos e acalma um pouco a gente, né? Talvez o nosso papel, em grande medida, seja o de ir retirando, né, os entraves para que essas práticas se configurem. Talvez seja esse, né? A gente que está de dentro, talvez se a gente começa a tirar alguns entraves, porque a gente conhece um pouco melhor o funcionamento disso, né? Então, tentar fazer com que não atrapalhem, né, essas novas formas de produção normativa ou de mobilização do aparato normativo para gerar proteção e não para gerar
controle e morte. Muito obrigada, Tula e Isabel. Essa é uma conversa que a mim interessa muitíssimo. Fico muito feliz de poder ter ouvido vocês duas, pessoas que são referências para mim. Fico muito triste de dizer que a gente vai ter que encerrar por agora. Mas eu acho que fica aí, né, essa fala final, foi uma fala que foi interessante, porque acho que aí realmente houve a conversa de Isabel e Tula mais diretamente, e acho que nas duas a gente fica um pouco com esses chamados, né? Essas interpelações, essas provocações, né? De como o direito é um lugar de poder, não podemos abrir mão do direito, né? Mas como que a gente pode, então, trabalhar para retirar, aí eu vou usar a Spivak, né? Para a gente trabalhar contra as condições de produção da subalternidade dentro do direito, né? Acho que é um pouco assim que eu enxergo o papel de uma militância na academia jurídica, papel que leva em consideração as questões de raça, gênero, sexualidade, né? Esse papel de retirar as condições de produção da subalternidade para que essas produções todas, né, que são muito autênticas, possam migrar, possam de alguma forma afetar o fluxo do direito. A gente teve uma pergunta final, mas infelizmente não vamos ter tempo aqui para Tula responder, ainda da Helena, ainda sobre interseccionalidade. Eu vou só ler, e aí depois, não sei, se houver um jeito de vocês se falarem, infelizmente a gente vai ter que encerrar aqui o webinar. A Helena pergunta a Tula ainda, sobre interseccionalidade, se você acha que dá para pensar essas questões todas de mulheres negras a partir de outra chave que não seja interseccionalidade. Há como transgredi-la? Porque já ouvi críticas. Obrigada, gostaria de saber mais. Obrigada. Helena, vai querer saber mais, mas infelizmente a gente aqui vai ter que encerrar, tá? Eu agradeço muitíssimo a participação de todos que vieram, todas e todos que vieram aqui assistir. Temos aqui alguns comentários no chat, né? O Marco Antônio também, agradecendo. Marco Antônio é o idealizador do nosso Núcleo de Estudos Ibero-Americanos, ele foi coordenador do núcleo desde a sua formação até o ano passado, devemos muito ao Marco. E é isso, eu gostaria então de dar boa noite a todas e todos e agradecer muitíssimo e convidar a um futuro, né, continuar aí dessa conversa. Um abraço, um beijo grande. Tchau, tchau. Obrigada. Prazer, Isabel, Marcinha, Marilene. Gracias. Chao, Tula. Un placer. Chao.